Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui estamos iniciando o Evangelho em Espírito e Verdade, rogando ao nosso Mestre Jesus suas bênçãos para que possamos estar envolvidos em vibrações de paz e de amor. Estamos fazendo a transmissão ao vivo, chegando a você através do YouTube e do Facebook. E, portanto, você pode participar, basta enviar a sua mensagem, a sua saudação e teremos o maior prazer em atender. O programa O Evangelho em Espírito e Verdade vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela Web Rádio Cristo Consolador. E tem por finalidade estudar o Evangelho à luz do Espiritismo, ou seja, através dos princípios que formam o Espiritismo. E o programa tem 4 blocos. No primeiro, nós estamos desenvolvendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Na sequência, estamos acompanhando os estudos de Kai Barchutel na obra Parábolas e Ensinos de Jesus. No terceiro bloco, nós cedemos a palavra a Paulo de Tarso. Estamos estudando as suas cartas, conforme publicadas no Novo Testamento. E o quarto e último bloco, este é feito pela palavra de José Herculano Pires, conversando conosco a respeito de passagens do Evangelho. Tudo isso, então, iniciando agora em mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Vamos, então, colocar aqui no ar a nossa apresentação em slides para que você possa aí fazer o acompanhamento. E iniciamos, então, com o desenvolvimento do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que estamos utilizando a tradução do Evandro Noleto Bezerra, publicação da Federação Espírita Brasileira. E estamos desenvolvendo o capítulo 5, hoje o seu item 21, que trata da perda de pessoas amadas. É uma instrução dos espíritos dada por Sanson, ou Sanson, na cidade de Paris, de 1863. Lembrando que Sanson foi membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele já havia desencarnado e deu várias comunicações lá nas reuniões mediúnicas da Sociedade Espírita de Paris, presidida por Allan Kardec. O tema de hoje é muito importante. E o capítulo 5 é aquele capítulo Bem-aventurados os aflitos. E claro que nós sabemos que não é fácil você encarar a perda de uma pessoa amada, de um ente querido, ainda mais
em tenra idade, ainda mais na sua juventude, aquela pessoa muito ligada a você. Mas o Espiritismo nos traz esclarecimento sobre a vida após a morte e nos consola, trazendo, então, a vida futura junto com a imortalidade da alma. Nós, então, fizemos o seguinte: do texto de Sansão, ou Sanson, nós, então, escolhemos 2 trechos para podermos, então, trazer aqui no programa, conversarmos e entendermos o pensamento espírita a esse respeito da desencarnação de entes queridos, de pessoas amadas. Vamos ao primeiro texto. Sansão diz o seguinte: a morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem um coração de mãe e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. Vamos compreender estas palavras do Espírito Sansão. Ele diz que a morte, ela é preferível, mesmo que se tenha 20 anos de idade e, em tese, né, se tenha muito tempo de vida. Ele diz que isso é preferível em relação aos desregramentos pelos quais podemos passar ou sermos desafiados aqui na vida terrena e que muitas vezes atingem profundamente e com muita amargura a família, desequilibrando os pais. E, nesse caso, a morte prematura é um grande benefício, porque Deus concede, então, àquele que parte pelas portas da morte, preservação desses males, ou, pelo menos, vai tirá-lo dessas seduções, desse caminho tortuoso, o qual, porventura, ele já esteja fazendo aqui na vida terrena. Há também um outro aspecto, e que ele coloca aqui no final do seu texto, é que muitas vezes Deus, que não nos pune, não nos castiga, porque Deus nos ama, Deus considera que não há necessidade para o espírito de ter uma vida longa e dilatada aqui na matéria. Ele não tem necessidade de passar por isso. Ele não tem nenhuma expiação a realizar. Não precisa passar por determinadas provas, porque ele já as venceu em encarnações passadas. Então, ele vem nesta encarnação apenas e tão somente para passar um tempo curto aqui na vida física, retornando na sequência ao mundo espiritual. E os pais, os amigos, os familiares, de uma forma geral, precisam, com a imortalidade da alma e a vida futura, encontrar o necessário consolo e sabendo que aquele que partiu na infância, na adolescência, na juventude, ele não está morto, não acabou, não está afastado definitivamente de nós. Pelo contrário, ele está muito vivo, continuando sua vida na dimensão espiritual e podendo interagir conosco, podendo estar conosco, não fisicamente, claro, porque ele não possui mais o corpo orgânico, mas em espírito. E esta é a beleza da doutrina espírita, ao nos fazer esse esclarecimento
que ao mesmo tempo nos consola. Mas Sansão continua a sua fala, e nós, então, reservamos aqui mais uma parte do seu texto, quando ele nos diz: regozijai-vos em vez de chorar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe entre os que não têm fé e que veem na morte a separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre de seu invólucro corporal. Mães, sabeis que vossos filhos estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. Vossa lembrança os inebria de contentamento. Muito bem. Sansão, então, nesta mensagem, está lembrando que nós não temos que chorar pela perda de um ente querido, pela sua partida. Nós não temos que lamentar, não temos que dar pêsames aos familiares. Não, porque Deus sabe de cada um de nós. E o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Por isso, ele chama aqui o nosso mundo de vale de misérias. Porque nós ainda estamos às voltas com o egoísmo, com o orgulho, o fanatismo, a ignorância, a violência, tudo isso ainda nos envolve aqui na Terra. E ele faz uma pergunta muito importante. Não é egoísmo desejar que a pessoa amada fique, mas fique para ficar sofrendo aqui conosco? Deus sabe de cada um dos seus filhos e o tempo que cada um deve ficar aqui na Terra, cumprindo a sua missão e passando pelo que deve passar para o seu aperfeiçoamento. E aí ele nos faz uma chamada de atenção a nós espíritas, porque ele diz que é compreensível que quem não tem fé em Deus, quem não acredita na vida após a morte, é compreensível que essa pessoa chore, reclame e assim por diante com a perda de uma pessoa amada. Mas nós, espíritas, nós que sabemos que a alma vive bem melhor no mundo espiritual, nós não temos que nos deixar levar por essa dor, porque a separação, ela é passageira, nada mais do que isso. E ele encerra colocando a sua palavra diretamente às mães, que tanto sofrem, porque não é fácil realmente ver a partida de um filho pelas portas da morte. Então, Sansão lembra que os filhos continuam vivos, os filhos estão perto, sim, de nós, através dos seus corpos fluídicos, ou seja, através do perispírito, o corpo espiritual, porque eles mantêm a sua individualidade, mantêm seus afetos, tudo, e podem nos visitar, como podem captar os nossos pensamentos e transmitir a nós os seus pensamentos. E Sansão nos lembra aqui que bons pensamentos sobre eles, essa nossa lembrança carinhosa dos bons momentos que tivemos juntos, é isso que leva a contentamento, alegria, felicidade a eles que retornaram ao mundo espiritual. Lembrando que, à luz do Espiritismo, nós compreendemos que a verdadeira família não é a família orgânica, biológica. A verdadeira família é
a espiritual, cujos laços vêm se desenvolvendo e se fortalecendo ao longo das encarnações, até que todos cheguemos à perfeição. Bem, esse é o estudo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema perda de pessoas amadas. Lembrando que compõe, vamos retornar aqui o slide, compõe, então, o item 21 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e recomendamos muito esta mensagem do Espírito Sansão a todos, porque a morte é uma fatalidade e nunca sabemos quando teremos que encarar a despedida de um ente querido. Que nós espíritas possamos estar preparados para isso, porque, afinal de contas, a imortalidade da alma e a vida futura são princípios básicos do Espiritismo. O que não nos isenta, obviamente, da dor, do luto, da saudade, mas tudo isso com equilíbrio e sem perder a fé nos desígnios divinos que são superiores à nossa vontade. Muito bem, vamos então agora iniciar a segunda parte do programa, e nós estamos nessa segunda parte acompanhando essa obra que está aí na tela, Parábolas e Ensinos de Jesus, obra escrita por Caibar Schutel e publicada pela Casa Editora O Clarim. Se você não conhece Caibar Schutel, devo dizer que ele é um dos pioneiros entre o final do século XIX e todo o início do século XX na divulgação do Espiritismo, a partir da cidade de Matão, lá no estado de São Paulo, onde ele se radicou, passou a viver até a sua desencarnação. Um homem que trabalhou muito a benefício dos desvalidos, dos pobres, e também pela divulgação da nossa doutrina. Já estudamos as parábolas e estamos desenvolvendo os ensinos de Jesus. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo A Prova da Riqueza. E ele abre esse capítulo trazendo uma passagem do Evangelho que está em Marcos, capítulo 10, versículos 23 a 27. Ela está aí na tela, vamos fazer a sua leitura. Jesus, olhando ao redor de si, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos ficaram surpreendidos com estas palavras. Mas Jesus tornou a dizer-lhes: filhos, quão difícil é entrar no reino de Deus os que confiam nas riquezas. É mais fácil entrar um camelo pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Essa é uma passagem muito conhecida e apenas aqui a nível de esclarecimento, camelo, naquela época, não significava apenas o animal que leva esse nome, mas um fio mais grosso, uma corda, um cabo, era também chamado de camelo. Então, fazendo uma comparação, Jesus disse que era mais fácil um fio grosso entrar por uma agulha do que um rico no reino de Deus. Caibar Schutel, ao estudar esse ensino de Jesus, ele nos faz uma lembrança muito oportuna e importância. Vamos ler aqui para nos situarmos. São palavras, então, do próprio Caibar Schutel no seu texto. Deus não condena a riqueza, e ninguém é condenado por ser rico. O que Deus condena é o mau uso que se faz da fortuna. Isto é muito importante para entendermos o que Jesus está nos colocando.
Os espíritos, na codificação espírita, e mesmo aqueles, através do nosso querido Chico Xavier, através da Ivone Pereira, do Divaldo Franco, do Raul Teixeira e assim por diante, esses espíritos, nas suas mensagens, vêm sempre nos dizer que a riqueza é uma prova muito difícil para o espírito. Porque ser rico significa, em tese, poder tudo. E quantas pessoas que ficam ricas, como, por exemplo, os atuais influenciadores digitais, e que se deixam levar pelas facilidades da riqueza e se materializam, se apegam às coisas materiais com muita facilidade e esquecem de fazer a caridade. Não medem os gastos, os luxos, os supérfluos. E é por isso que Jesus faz essa advertência. A prova da riqueza não é nada fácil aqui no mundo terreno, porque o nosso mundo ainda é muito material. E nós, moralmente, não estamos tão bem preparados assim para enfrentar essa prova. Não esquecendo que os ricos são as pessoas mais assediadas, porque todo mundo acha que eles tudo podem. E, de fato, o rico, com a sua fortuna, deve saber realizar a caridade, deve saber pagar o salário justo àqueles que lhe servem e deve saber dispensar as suas dádivas com humildade, auxiliando organizações não governamentais, instituições beneficentes, religiosas ou não, enfim, fazendo a economia se movimentar para gerar felicidade social. E não é fácil realizar todas essas coisas quando sobra dinheiro, quando não se sabe mais o que fazer com tanto dinheiro. Mas há tanta gente que passa fome neste mundo. Há tantas pessoas injustiçadas. Há tanta melhoria a fazer no meio ambiente. Ou seja, se soubermos nos colocar no lugar do outro, sentir o outro, se soubermos pensar no coletivo, nós saberemos, então, bem empregar a riqueza, a fortuna que está conosco. Agora, quando não fazemos nada disso e vivemos egoisticamente, usando dinheiro apenas e tão somente para satisfazer as nossas paixões, muitas delas supérfluas, muitas delas com consequências bem ruins para nós e para os outros, como poderemos entrar no reino de Deus? Ou seja, como poderemos, depois da morte, encontrar paz de espírito e felicidade? Não, porque não teremos mérito e estaremos tão apegados aqui às coisas terrenas que dificilmente nos libertaremos disso. E a consequência é sofrimento. Sofrimento de ordem moral no mundo espiritual após a morte. A advertência de Jesus é muito séria, é muito profunda. Quantas pessoas não sonham em melhorar de vida, mas melhorar assim, né? Num estalar de dedos. Melhorar, por exemplo, apostando e ganhando aí numa loteria, como a Mega Sena, aqui no Brasil, ou fico sonhando em receber aí, via testamento de alguém,
uma fortuna qualquer, ou ficam sonhando em galgar os escalões da sua profissão para ganhar cada vez mais. E, infelizmente, quantas pessoas não utilizam estratagemas injustos que ferem a consciência e a lei para conseguir se dar bem na vida, e se dar bem, óbvio, a nível financeiro. Todas essas pessoas vão responder perante a lei divina, que está gravada na nossa consciência, e não poderão ser felizes no mundo espiritual, porque estarão comprometidos em reparar o mal que fizeram, em reparar o mau uso da fortuna, da riqueza. Então, ser rico nem sempre é a melhor coisa do mundo. Pelo contrário, pode ser, sim, um prato cheio de infelicidade. Muitas pessoas, às vezes, até querem se livrar da fortuna e voltar à sua vida anterior, porque o desafio é muito grande. Mas, se por meios lícitos do trabalho ou por meio de herança familiar, você é rico, você está bem de vida, lembre-se dos outros. Trabalhe com humildade e saiba utilizar o dinheiro para promover o bem ao próximo, nunca esquecendo da caridade. Porque humildade, caridade, essas são senhas para uma entrada feliz, tranquila, no mundo espiritual, que Jesus chama aqui de Reino de Deus. Mas lembrando, o Espiritismo, assim como Deus, não condena a riqueza. Não é por ser rico que a pessoa já estará perdida e que não terá nenhuma vez no mundo espiritual. Não. O que se condena é o mau uso que se faz da fortuna. O que se condena é o egoísmo, é o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância, o desperdício e a falta da realização do bem. É isso que se condena, é essa chamada de atenção que Jesus está fazendo e que surpreendeu os discípulos, porque eles não haviam pensado a esse respeito. Então, saibamos utilizar os nossos recursos financeiros, patrimoniais, sempre a benefício do próximo. Até porque tudo isso é passageiro. Hoje nós podemos ter, e amanhã, por diversas circunstâncias, podemos não mais ter. Ou seja, hoje podemos ser ricos, mas amanhã podemos estar aí totalmente endividados, não é mesmo? E quantos casos nós conhecemos na história humana passada e também atual dessas situações de pessoas que estiveram muito bem de vida e depois caíram espetacularmente, chegando mesmo à miséria. Cuidado! A verdadeira vida é a espiritual. A verdadeira fortuna é a do desenvolvimento das virtudes, é a da prática da caridade. Porque isso é o tesouro do espírito, que a traça não corrói. Então, trabalhemos sempre pensando nos outros e agradecendo a Deus pelo que temos e pelo que podemos fazer com o que temos para auxiliar aqueles que vivem conosco neste mundo terreno, nesta nossa
humanidade do planeta Terra. E assim que possamos, então, fomentar desenvolvimento, principalmente desenvolvimento moral, para que, de forma mais rápida, possamos sair deste estágio de mundo de expiações e provas para entrarmos no mundo de regeneração. Então, nem a riqueza é condenada, nem o rico, mas se faz um alerta ao uso da riqueza. Se o uso é bom, não apenas para si mesmo, mas para todos, não há problema. Mas quando o uso é egoísta, aí sim fica muito difícil para que esse rico possa voltar ao mundo espiritual, o reino de Deus, e encontrar a felicidade. Pensemos então nisso através então desta passagem que está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos 23 a 27, e que recebeu o comentário de Caiba Schutel aqui no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, publicação da Casa Editora Alcarim, e que você encontra normalmente nas livrarias, sejam elas físicas ou online. Vamos agora trocar de slide, porque estamos entrando no terceiro bloco do nosso programa, que é dedicado ao estudo da vida e da obra de Paulo de Tarso, esse grande apóstolo do Evangelho. E estamos estudando o conteúdo das suas famosas cartas. E, neste momento, estamos desenvolvendo a primeira carta aos Tessalonicenses, ou seja, aos cristãos que compuseram uma comunidade na cidade de Tessalônica. Paulo escreveu 2 cartas a eles, nós ainda estamos na primeira. Hoje, vamos destacar o versículo 9 do capítulo 5, e que tem os seguintes dizeres. Portanto, não nos destinou Deus para a ira, mas sim para alcançarmos a salvação. Vamos, então, compreender o que Paulo quis nos dizer. Para isso, nós estamos acompanhando o livro de nossa autoria, Paulo de Tarso e as Cartas do Evangelho. Esse livro estuda a vida, toda a trajetória, todo o trabalho de Paulo e também as cartas que ele escreveu. É uma obra digital, ou seja, ela não foi lançada no formato impresso, físico. Ela foi lançada apenas no formato digital e está disponível online no site da Amazon. Então, basta aí acessar amazon.com.br para adquirir o livro Paulo de Tarso e as Cartas do Evangelho. Vamos, então, ao entendimento desta passagem, deste versículo. Deus não nos destinou para a ira, mas nos destinou para alcançarmos a salvação. Voltando nosso olhar na história humana, antigamente, e mesmo à época de Jesus, imaginava-se que Deus, Criador, tivesse os nossos vícios morais. Por isso que no Velho Testamento, que compõe a Bíblia, nós vemos Deus, ora ficando irado e condenando para toda a vida eterna os seus filhos, às vezes até uma nação inteira, ora perdoando e dando nova oportunidade ao arrependido. Por causa dessa visão, desse Deus muito humano, é que os antigos judeus acreditavam que Deus era o Senhor Todo-Poderoso,
da guerra, da destruição e também dos privilégios. É que fazíamos, naquela época, então estamos aqui voltando pelo menos 2000 anos, aí na época de Jesus, fazíamos de Deus nossa imagem e semelhança. É compreensível, olhando para aquela época, porque naquele momento da história humana, desconhecíamos qualquer outra coisa além da vida humana. Portanto, o nosso referencial era aqui, agora, de acordo com o que somos e o que conhecemos. Então, naturalmente, apesar da intuição num ser supremo, só conseguimos concebê-lo, mesmo através do pensamento, comparando-o a nós. Aí, então, veio essa humanização de Deus, que é chamado de antropomorfismo. Deus à semelhança do ser humano. Mas chegou Jesus. E com Jesus, essa ideia, que é equivocada, desse Deus humanizado, esse Deus humano, cheio de defeitos, essa ideia foi transformada. Porque Jesus passou a dizer que Deus, além de Senhor do mundo, além de Criador de tudo que existe, ele é Pai. Pai de justiça e de bondade. E que quer a nossa redenção, não o nosso castigo. Porque Deus é amor. Deus nos ama e faz tudo vibrar no amor. E, portanto, Deus não quer a nossa condenação. Deus não quer que fiquemos aqui na Terra apenas e tão somente sofrendo. Então, com Jesus, e já temos isso há mais de 2000 anos, ficamos sabendo que o Pai, que é Deus, não castiga os seus filhos. Deus é cheio de misericórdia, sempre nos perdoa e sempre nos dá uma nova oportunidade para termos o arrependimento, o remorso pelo que fizemos e iniciarmos a reparação. E é aqui que entra, então, a reencarnação como bênção divina. Estamos aqui na Terra, numa oportunidade nos dada por Deus para nos regenerarmos, repararmos o nosso passado e construirmos uma ponte para a felicidade através do amor ao próximo. Mas apesar dessas lições de Jesus, com o tempo, nós voltamos a acomodar Deus às nossas conveniências. Ou seja, voltamos a compará-lo a nós, seres humanos, a assemelhá-lo a nós. E chegamos, inclusive, ao absurdo de representá-lo no campo artístico como um velho de barbas longas e brancas, sentado num trono, como se fosse um verdadeiro juiz, comandando, então, o nosso mundo. Só que é um comando, muitas vezes, injusto, porque a alguns ele condena para o fogo eterno do chamado inferno, enquanto outros são levados à beatitude contemplativa no chamado paraíso. Para o Espiritismo, nem inferno, nem paraíso existem. E Deus não pode ser injusto, porque ele é perfeito. Deus é a perfeição absoluta. Portanto, a sua lei, que rege a vida em todo o universo, tem que ser uma lei perfeita, sem condenações e sem privilégios.
O que existe no lugar de inferno e de paraíso é o mundo espiritual. É a nossa realidade espiritual, de onde viemos para esta encarnação e para onde retornaremos com a desencarnação. Estava reservado ao Espiritismo, na metade do século XIX, reviver os ensinos do cristianismo em espírito e verdade, mostrando então que Deus não pode se contradizer, porque justamente ele é a perfeição absoluta. E todos nós somos filhos de Deus. E como ele é amor, estamos aqui para aprendermos a nos amar. É uma visão bem diferente de dizer que estamos aqui porque estamos sendo castigados por Deus. Não. Estamos aqui para realizarmos o aprendizado do amai-vos uns aos outros, que nos foi ensinado por Jesus. Agora, quem ama verdadeiramente não pode ter raiva do outro, não pode ter mágoa do outro, e muito menos desejar se vingar do outro. Pelo contrário, através do amor, deverá compreendê-lo e perdoá-lo e auxiliá-lo no caminho do progresso rumo à perfeição. Então, chegamos ao que Paulo de Tarso quis nos dizer, ou seja, que estamos destinados para alcançar a salvação. E a salvação está na conquista de nós mesmos, não é? Conquistando os outros. Os ódios, as mágoas, os desejos de vingança, durante séculos e mais séculos, fizeram apenas e tão somente um vastíssimo cortejo de dor e sofrimento sobre a face da terra. Está mais do que na hora de compreendermos que Deus não quer o nosso mal. Deus quer a nossa salvação, que somente poderá acontecer através da aplicação, da prática, da vivência do amor, e não da ira, que somente destrói e faz verter lágrimas e mais lágrimas, como temos assistido até os dias de hoje. Portanto, amemos sempre, caminhando rumo à perfeição. Essa é a senha para termos uma dilatada vida sobre a terra, com Deus, e felicidade depois do portal da morte, quando vamos retornar ao mundo espiritual. Então, à luz do Espiritismo, nós conseguimos, então, entender esta fala de Paulo de Tarso na primeira epístola aos Tessalonicenses. Portanto, não nos destinou Deus para a ira, mas sim para alcançarmos a salvação, que acontece através do nosso melhoramento moral, do nosso aperfeiçoamento e do aprendizado do amai-vos uns aos outros. Nós vamos continuar aqui as cartas de Paulo, inclusive ainda temos mais destaques a fazer desta primeira carta dele aos Tessalonicenses. Então, voltaremos ainda a conversar sobre essa carta, que tem muitos versículos, muitas lições, muitos ensinos de Paulo ainda, para vermos aqui no nosso programa. Se você quiser, então, realizar um aprofundamento, está aí a nossa recomendação para que você leia o livro Paulo de Tarso e as Cartas do Evangelho, de minha autoria, e que você pode adquirir com exclusividade no formato digital na Amazon. Basta acessar www.amazon.com.br. Muito bem, vamos agora à dica literária espírita do nosso programa. E hoje nós estamos trazendo uma obra muito importante, para que possamos entender melhor
Jesus. É o livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, obra escrita pelo espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco. E esse livro é uma publicação da Livraria Espírita Alvorada Editora, que é mantenedora da obra Mansão do Caminho, lá em Salvador, Bahia, uma obra mantida, inaugurada pelo Divaldo Pereira Franco, e que já amparou e continua a amparar milhares de crianças e jovens e gestantes, famílias, enfim, uma obra gigantesca, com Divaldo Pereira Franco à frente, lá em Salvador, Bahia. Nesta obra, Joana de Ângeles nos mostra que Jesus, com os seus ensinos, que estão no Evangelho, nos tocam profundamente e tem a ver com a nossa realidade espiritual. Então, é uma obra muito importante que merece não apenas a sua leitura, mas também a sua meditação. Não deixe de adquirir essa obra, fazer a sua leitura, estudá-la. Nós temos muito que aprender com Joana de Ângeles. Então, essa é a dica literária espírita de hoje. É o livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, e que você encontra normalmente nas livrarias. Você pode comprar através da internet ou pode encontrar nas livrarias dos centros espíritas. Se não encontrar, você pode aí encomendar, né, para que tragam a obra até você. Vale a pena, e esse livro faz parte da chamada série psicológica do espírito Joana de Ângeles. Mas o livro não é apenas para quem seja psicólogo, para quem seja dessa área. Não, Joana escreve o livro para todos. Então, qualquer um pode fazer a leitura desta obra do espírito Joana de Ângeles. Bem, estamos entrando no quarto e último bloco do nosso programa, e que é dedicado, ou melhor dizendo, ele é reservado à participação de José Herculano Pires, esse verdadeiro ícone do movimento espírita, filósofo, professor, escritor, jornalista, palestrante, e nos legou mais de 40 livros, tradutor das obras de Allan Kardec e revisor da tradução da coleção da Revista Espírita. Ele que criou a editora Paideia e que participou ativamente de momentos muito felizes do movimento espírita brasileiro, como a criação da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a fundação do Instituto Espírita de Educação, a criação do Clube de Jornalistas Espíritas de São Paulo. Enfim, foi um grande estudioso e que colaborou durante um bom tempo na Rádio Boa Nova, que é mantida pela Fundação Espírita André Luiz, com sua sede lá em Guarulhos, no estado de São Paulo, e que durante alguns anos teve o programa No Limiar do Amanhã, na Rádio Mulher de São Paulo, capital. E ele sempre encerrava o programa explicando uma passagem do Novo Testamento. Nós, então, temos a satisfação de trazer justamente essa fala de Herculano Pires. Então, sem perdermos mais tempo, sem mais delongas, passemos a palavra a José Herculano Pires. Espírito e verdade, não segundo a letra que mata, mas segundo o Espírito que vivifica. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo
1 ao 5, a seguinte passagem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por ele, e nada do que tem sido feito foi feito sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e contra ela as trevas não prevaleceram. O verbo, como nós sabemos, é o logos. É uma expressão que nos vem dos gregos. O logos é a razão divina. A razão divina que estava com Deus. Esta razão manifestou-se na terra. Com isto, João procura nos fazer compreender que o verbo que estava com Deus era Jesus, era o Cristo, porque era ele o que viria interpretar a razão divina de Deus perante os homens na terra. Ele trazia, portanto, a mensagem superior, a mensagem divina para os corações e as consciências humanas. Mas o que é mais importante neste tópico do Evangelho de João não é somente a admissão desta verdade espiritual, mas também a afirmação de que o Verbo esteve sempre presente em todas as criações de Deus. O Verbo, no sentido mais amplo, nesse caso, da razão divina. Mas no tocante à terra, a afirmação que nós vimos aí, de que o Verbo criou a própria terra. E ele veio para a terra por ele criada. Esta concorda com uma afirmação do próprio Jesus, quando disse que antes do mundo ser, ele já era. De acordo com o Espiritismo, baseado naturalmente nestes princípios do Evangelho, Jesus foi o Criador da Terra. Ele não só criou o nosso planeta, como ele dirige a nossa humanidade toda. Ele é, por assim dizer, numa expressão simbólica, alegórica, o governador planetário. Ele é que dirige toda a humanidade e que superintende todos os problemas terrenos. Mas é preciso compreendermos também que esta direção de Jesus, superior, vinda lá do alto, respeita sempre e em todos os instantes a liberdade do homem. Há na criatura humana o princípio do livre-arbítrio. O Verbo ilumina o livre-arbítrio, ilumina a mente do homem para que ele possa transmitir a sua iluminação às suas ações. E estas ações, que são decididas pelo seu livre-arbítrio, devem, portanto, ser iluminadas pelo Verbo. Esta presença permanente de Jesus na Terra, não apenas distante da Terra, mas nela, integrando-se na nossa própria vida através da iluminação que transmite às nossas mentes e aos nossos atos, é que configura a presença da luz entre os homens, luz que nem todos aceitam, que nem todos compreendem, mas que termina prevalecendo sobre as trevas do mundo. Muito bem, aí tivemos a palavra do nosso querido José Herculano Pires, fazendo a interpretação espírita de uma passagem do Evangelho de João. E, como sempre, Herculano, com seu vasto conhecimento e a sua segurança doutrinária, nos trazendo o melhor entendimento sobre o Evangelho. Com isso, estamos fechando esta edição de O Evangelho em Espírito e Verdade, que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela Web Rádio Cristo Consolador, transmitindo através do Facebook e do YouTube. E por falar no YouTube, você pode acessar o nosso programa, assistir todas as suas edições no canal da Web Rádio Cristo Consolador. E você pode fazer isso a qualquer tempo, ou seja, qualquer dia e qualquer horário. Muito obrigado pela sua companhia, que possamos continuar juntos estudando o Evangelho através da visão espírita da vida. Que o Espiritismo seja luz em nossos corações e também em nossas mentes. Receba o meu abraço e que possamos estar juntos semana que vem para mais um programa, mais uma edição de
o Evangelho em Espírito e Verdade. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.